Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Raio X da Série B. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com o Atos Gildo, Cássio Zirpoli e chegamos à nona rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Mais do que a nona rodada, já é o nosso quarto programa em sequência, ou seja, agora sim a promessa está sendo cumprida. O Raio X da Série B ganhou regularidade e estamos produzindo semanalmente esse conteúdo e a gente sempre espera o último jogo da rodada, no caso América 2, Atlético Goianiense 1. Né? Depois desse jogo a gente se reúne para fazer esse programa e levar esse conteúdo para vocês. Lembrando que depois do raio-x da 10ª rodada, a gente vai ter um outro conteúdo especial, que vamos refazer a tier list que foi montada lá atrás. Rodada 0, ninguém tinha estreado ainda. Montamos uma tier list projetando o que cada um de nós, na verdade foi feito até por mais gente, mais pessoas da nossa equipe, e vamos tentar reunir todas essas pessoas para remontar essa tier list. A gente projetou o que cada um, o que todos nós imaginávamos das equipes nessa Série B. Mas era no escuro. A gente tinha informações dos estaduais, obviamente a gente não acompanha todos os estaduais, todos os jogos, você estava muito baseado em números, informações, em perfis de jogadores, em investimento. Agora não, agora estamos chegando na 10ª rodada e com 10 jogos a gente já tem uma base maior para reorganizar as nossas projeções. Então, agora a gente faz o raio-x da 9ª rodada, teremos o raio-x tradicional da 10ª e um conteúdo extra, que é a tier list da Série B, já com 10 rodadas disputadas. Tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês estão curtindo, eu sempre peço para, se inscrever no canal. Esses vídeos da Série B estão chegando a muitas pessoas que não nos consumiam de forma regular. Porque, por exemplo, 45 minutos ele é voltado aqui no canal para cobertura diária de 7 clubes. Agora, com esse raio-x da Série B, a gente está expandindo o público. A gente tem torcedores do Vila Nova, do Remo, do CRB, do Paysandu, do Goiás, da Ferroviária. Tá? A gente tem um público crescente para fora do eixo. Então, aos poucos, o NE45, o 45 minutos, ele vai também ampliando o seu horizonte do Nordeste para outros estados que, assim como nós aqui na região, estão longe demais do eixo principal do futebol brasileiro. Então, se inscreva no canal. Se você já for inscrito, deixe a sua curtida. E outra coisa, comentem, porque como a gente não faz ainda o raio-x da Série B ao vivo, a nossa interação ela está toda voltada ali para os comentários do programa. A gente sempre lê, a gente sempre acompanha. Tá? Não tenha dúvida, agora mesmo, antes de começar esse programa, passei por todos os comentários, selecionei alguns para a gente ler. No programa anterior teve um bloco sobre a participação da torcida do Remo. Exatamente. E hoje, Cássio, a gente vai ter não só leitura de comentários, mas vamos debater alguns temas sugeridos nos comentários. Tá? Então, a partir de agora, a gente mergulha nesse raio-x da Série B, passando pelos jogos. Tá? Os 10 jogos da 9ª rodada. A gente teve o líder, mais líder ainda, o Goiás venceu a Ferroviária por 2-0. Na foto aí, Anselmo Ramon, um reforço bem interessante, né? Que o Goiás foi lá, conseguiu convencer o jogador, o CRB aceitou a negociação, acho que respeitando muito a vontade do atleta, mas Anselmo Ramon, numa Série B, Atos, já fez muita diferença para o CRB, e colocando ele no principal time hoje da competição, a tendência é que faça essa diferença, né? O Goiás entendeu o que a competição pede, né? Você pega as referências que já fizeram o seu nome dentro da competição, como Anselmo Ramon, e investe ali. Não adianta você querer inventar muita moda. Então, o Goiás foi lá, contratou Anselmo Ramon do CRB. Inclusive, esse movimento do CRB me causa um pouco de surpresa, mas ao mesmo tempo eu acho que é um certo desgaste, viu, Fred? Porque nomes como Anselmo Ramon, o próprio Hereda, que houve uma certa facilitação dele ir para o esporte. Eu acho também que é pela sequência. Os jogadores, mesmo que eles rendam... Um pouco do que a gente está vendo no Fortaleza na Série A, né, Atos? Talvez o CRB tenha um temor daquilo se repetir. Eu vi isso acontecendo com nomes importantes do Náutico, por exemplo. Camutanga, a torcida estava quase pedindo para ele ir embora, e ele é um jogador que, enquanto vestiu a camisa do clube, ele foi muito bem. E veja,
subiu o Vitória sendo campeão, mas o tal do desgaste, quando você não consegue alcançar os objetivos, parece que tem um certo time, né? Então, o Anselmo Ramon, mesmo sendo uma referência no CRB, quando o CRB não consegue o objetivo de todo o clube da Série B, né, que é o acesso, meio que há um desgaste ali, mesmo sendo tão importante, você acaba facilitando a saída, e para o Goiás, assim, caiu como uma luva. É isso, tá? Então, Goiás 2-0, um resultado importante na rodada, agora esperado, obviamente, mas o fato de ser esperado não tira a importância do resultado. O Atlético Paranaense volta a vencer, né? Um confronto ali contra o Atlético, o time consegue vencer, 1-0. O Remo tem o seu pior resultado, talvez, no campeonato. Esse empate em casa com Volta Redonda é daqueles que a gente nunca coloca na conta. O Remo empata em 1-1 com Volta Redonda. O Avaí vence o clássico catarinense. Ainda sobre o Remo, era o Remo tinha uma campanha, continua sendo o único invicto, mas tinha uma campanha curiosa de vitórias em casa e empate fora. Ele quebrou essa escrita com esse resultado. Exatamente, Cássio. E a gente até falou no programa passado, né, que 2 dos 3 empates do Remo fora de casa, 2 dos 4 empates, foram com gols no apagar das luzes. O Remo quase que vencia 2 jogos e acabou com os empates. Mas ok, foram jogos que você tá na conta. Empatar com Volta Redonda nesse momento do campeonato das duas equipes não estava na conta. O Remo perde aí 2 pontos em casa. O Clássico Catarinense 2-1 pro Avaí, tá? Avaí de Jair Ventura. O goleiro da Chape, meu amigo. Foi muito mal no jogo, né? Novo Horizontino ganhando corpo no campeonato. Faz 3-1 em cima do Paysandu, que eu vi liga o alerta máximo. Viu o jogo, Atos? Vi esse jogo, vou te contar uma coisa. Viu? Assim, o Paysandu, meu amigo, é porque daqui a pouco a gente vai analisar a tabela, e a tabela da Série B ele vai dar muita oportunidade para a situação que o Paysandu se encontra. Porque a saída da zona de rebaixamento não está tão longe, apesar da pontuação baixíssima. Sim. Mas, meu amigo, assim, o vareio de bola que o Novo Horizontino deu no Paysandu, e olha que o Paysandu saiu na frente, viu? Dá para perceber que é como se fossem níveis diferentes, sabe? É como se o Novo Horizontino... Olha que o Novo Horizontino não é aqui o principal time da competição, mas é como se fosse divisões diferentes, assim. O Novo Horizontino engoliu o time do Paysandu. É isso, Atos. Agora a gente vai para os outros 5 jogos. O Operário, que vinha numa curva crescente, acaba perdendo para um time que estava na zona, que está na zona de rebaixamento, o Amazonas, mas que vem se estabilizando no campeonato, já dá sinal de melhoras, né, Cássio? Esse resultado do Amazonas, que deixou ele ali perto de sair da zona de rebaixamento, ele influencia até no Paysandu que a gente estava falando há pouco. O Paysandu, com esse resultado, agora é o único time sem vitória na Série B. Assim, era só Amazonas e Paysandu que estavam nessa situação, e agora o que transforma a lanterna do Paysandu algo ainda mais forte, porque assim, o campeonato começa a dar uma descolada ali embaixo, e o Paysandu, né, com 9 rodadas, veja, 9 rodadas na Série B, você sendo um time de tradição, como é o Paysandu, 2 vezes campeão dessa própria divisão, 98 e 2001, não dá para estar 9 rodadas sem uma vitória na Série B. É isso, Cássio. Criciúma 0, Curitiba 1. Assisti esse jogo, tá? E o que me chamou a atenção nesse jogo foi a atuação do goleiro do Curitiba, Pedro Morisco, assim. Eu já tinha um radar, venho gostando do trabalho dele desde o ano passado, mas assim, foi o dono do jogo, pô. Foi aquele jogo que o torcedor do Criciúma eleva o seu grau de frustração ao extremo, porque o time até teve aquele ímpeto de começar a reagir no campeonato, mas literalmente parou no goleiro do Curitiba. Também não foi assim, veja, não foi um massacre do Criciúma, o goleiro do Curitiba salvou e o Curitiba achou um golzinho, não. Era um lá e cá, mas no lá e cá, tá, o Curitiba acaba com a vitória. O CRB também vinha na recuperação do campeonato, perde para o Botafogo de São Paulo. Tá? O Cuiabá vence o Vila Nova, Falatos. Meu goleiro também. Meu goleiro, exatamente, perfeito. Sim, meu amigo. Matheus Albino, depois de uma noite espetacular contra o Santos na Copa do Brasil, nesse joguinho espetacular aí, ao quadrado. Assim, ele pode ter falado desse jogo, mas só para dizer que a atuação dele contra o Santos foi realmente assim, excepcional. Não, tá?
Foi espetacular, pô. Eu acho que falhou nos 2 gols, Fred. Eu também. Eu acho que aquela no bola primeiro, muito. alçada. E aí, tem aquela história, né? Ele foi tão espetacular contra o Santos que entra no radar. Aí vai no dia a dia, aí você já dá um passo atrás, né? Os jogos, o dia a dia é que precisa ser avaliado de todos os atletas, porque você nunca contrata um atleta de melhores momentos, né? Você contrata o atleta para todos os jogos do seu time, e aí no dia a dia. Mas eu acho que o Matheus Albino é um ponto forte do CRB, já vi boas partidas dele, grandes partidas dele, não é o normal ele falhar como falhou nesse jogo. Eu só trouxe essa comparação porque foi Matheus Albino, né? Um jogo seguinte muito ruim depois da partidaça contra o Santos, tá? Cuiabá 1, Vila Nova 0, resultado que dá de achatamento, e a gente vai analisar esse achatamento aqui. Esse resultado ele é um daqueles resultados que faz com que a Série B fique meio que numa sanfona. O último programa até que Atos participou, super achatado. Aí a última edição, né, já tinha distensionado. A gente já vai ver nessa semana um novo perfil de achatamento. E na noite de terça-feira, o América Mineiro construiu o 2-0 muito rápido ali contra o Atlético Goianiense, e depois segurou ali a sua vitória, deixando o Atlético Goianiense numa situação já bem mais complicada, e a gente vai passar agora a página justamente para chegar na classificação. Os cabelos brancos de unha bigode ainda dando um caldo, né? Fez um Exatamente. Aqui está a classificação. A classificação que traz o Goiás como líder, e a gente daqui a pouco vai ver que já não é mais um dos piores líderes da história, tá? Já tem uma pontuação de líder de verdade, e o Remo vice-líder com 17 pontos. Importante, a gente está analisando a rodada ímpar. Goiás e Remo têm nesse momento 5 jogos em casa e 4 jogos fora. Os 2 times abaixo, Curitiba e Vila Nova, isso eleva a preocupação, sobretudo para o Remo, da defesa dessa segunda posição na próxima rodada. Curitiba e Vila Nova, eles têm 16 pontos, mas 4 jogos fora, 4 jogos em casa e 5 jogos fora. Tá? Ou seja, a gente tem uma tendência na 10ª rodada em que o Remo vai ter uma dificuldade maior para defender essa posição. E aí a gente segue, né, com Avaí, Novo Horizontino, também com 16 pontos, Cuiabá com 15 pontos, esses 5 jogos em casa. Cássio, o CRB era G4, perde um jogo, bate na 8ª posição. Essa dança, ela é outra característica dessas 9 primeiras rodadas, né? Lembrando que foi exatamente o que aconteceu com o Avaí na rodada passada. O Avaí era 4º e também ele também teve uma queda brusca dessa forma. Assim, Fred, considerando o G4, para colocar nessa dança de cadeiras que você perguntou, essa é a 4ª rodada seguida que Goiás, Remo e Vila Nova integram o G4. Considerando os 3 juntos, porque o Vila Nova, na verdade, veio desde a 5ª rodada. O Vila Nova é o time que está mais tempo seguido dentro do G4, mas oscilando nas posições. Mas considerando o trio Goiás, Remo e Vila Nova, já são 4 rodadas seguidas e todas elas um time diferente no G4. Na 6ª, o Cuiabá, na 7ª, o Avaí, na 8ª, o CRB, e na 9ª, agora o Coritiba. Inclusive, quando eu falei agora na rodada passada do CRB, era justamente na retrasada, tá? Que eu quis dar o exemplo do Avaí, que tinha caído. Perfeito, isso. De 4ª para 8ª. Na passada foi o CRB, que agora cai nessa. 4 times diferentes no G4, todos eles próximos, e no caso do Coritiba, 2 vitórias seguidas para ter entrado no G4. Série B, ela está nessa, ela está permitindo isso ainda. Se você consegue 2 resultados positivos, isso basta para um time da zona intermediária, basicamente da zona intermediária, e a gente vai deixar isso muito claro quando chegar na parte do achatamento da competição, que um time da zona intermediária entre no grupo de acesso do campeonato. Em algum momento, obviamente, vai chegar
uma rodada de vantagem e tal, mas esse momento, 9 rodadas, que na virada de 9 para 10 rodadas, como não tem como ter o 9,5, né? É mais ou menos o momento em que o campeonato fica ali 25%, né? O campeonato tem 38 rodadas, ele fica assim, entre a 9ª e a 10ª rodada, enfim, beirando um quarto do campeonato. Com um quarto do campeonato, uma sequência curtinha ainda o coloca no grupo de acesso. E isso está fazendo com que dos times que a gente apontava com nível de favoritismo, tipo, o Goiás está meio consolidado. Não dá para dizer que o Coritiba está consolidado, dá para dizer que o Coritiba engatou uma boa sequência agora e entrou. Tanto é que ele estava algum tempo fora do G4 e conseguiu entrar. Algum tempo lutando para entrar no G4 e finalmente conseguiu entrar. Dos grandes favoritos, a gente citou 6, né, no início da competição. Basicamente, só o Goiás está fazendo o seu papel. Sim. Detalhe, todos os outros estão pertinho ainda de fazer o papel. Não tem ninguém muito... Não tem ninguém. O Atlético Goianiense é o que deu uma distanciada, mas no jogo ainda. Totalmente no jogo. Não tem, quem não está no jogo nesse momento, mas a gente não apontou nesse cenário, é o Paysandu. Mas o próprio Atlético Cauê jogou fichas do Criciúma. Tem umas fichas ali do Criciúma. O Volta Redonda tá melhor já, viu? Pode esquecer essas fichas aí, porque... O clássico Criciúma e Volta Redonda, nesse momento... Inclusive, eu queria só deixar claro que falaram que o Volta Redonda tá fora do Z4, viu? Pô, que recorte, hein? Aproveitou agora, o Volta Redonda botou a cabecinha do lado de fora. O Voltaço começou na lanterna e eu escutei muita coisa aqui, viu? Escutei muita coisa. Mas aí, nesse momento tá fora do Z4. Mas enfim. Dias de glória. Chegou para falar. Tem que aproveitar essa rodada. Não sei se vai ter. Claro, se vai contar dessa forma. Desse momento, um time que parecia fadado tá fora do Z4. O Atlético Goianiense, Fred, só voltando para o primeiro pelotão, de fato, o Atlético Goianiense ele entra nesse cenário no momento em que ele passa de uma rodada, né? Assim, ele cruza a barreira de uma rodada para entrar no G4. Atlético Paranaense e América Mineiro ali no limite ainda, mas querendo ou não, pode estar em breve, muito em breve ali. O Atlético Goianiense deu uma patinada maior. Fred, tu falasse que o Goiás vem fazendo jus ao favoritismo que a gente desenhou. Eu diria que é um pouco mais. Por quê? Porque o Goiás meio que assumiu o posto do que se imaginava que ia ser o Atlético Paranaense, né? Porque quando você vê a fotografia da tabela, aí você vê um Goiás consistente no futebol, você vê o Goiás um time de camisa, né? Um time que sempre disputa a Série B para acesso. Aí quando você visualiza ele nesse local, você diz, pô, aqui a gente tem um claro favorito para o acesso. Então eu acho que o Goiás, aos poucos, está tomando o lugar do Atlético Paranaense. E veja, tem mais uma rodada, ele vai jogar fora de casa agora, mas até a reorganização que a gente vai fazer após a 10ª rodada, quem sabe o Goiás não é um postulante a tomar aquele lugar, que é um lugar assim para poucos, né? Inclusive, só tinha um Atlético. E aqui eu vou trazer uma tela sobre o Goiás e um comentário, tá? A gente recebeu um comentário de Vitor Hugo Ferreira e, inclusive, Cássio, eu sendo você, agradeceria a Vitor Hugo, porque ele falou assim: eu acho que o menino ali foi um pouco duro com o Goiás. E o menino foi você. Você ainda estava de barba, imagine hoje. Ele vai dizer... Estava de barba ainda, foi? Foi. Rapaz. Ele vai dizer, esse bebê reborn aí, tá? foi duro com o Goiás. Mas ele fala o seguinte. Ele tem uma explicação, Cássio, que ele quer que se valorize mais o recorte Mancini e deixe um pouco para trás o recorte sem Mancini. Eu vou ler aqui a mensagem de Vitor. Depois eu comento. No Campeonato Goiano, não era o Mancini como treinador. E na Copa Verde, estava com o título na mão e a zaga entregou. Mesmo assim, são apenas 10 jogos desde que ele voltou e apenas uma derrota. Vocês devem lembrar do Mancini no comando do Goiás na Série B do ano passado. Enquanto ele era treinador, teve aproveitamento para subir. Se somarem Série B do ano passado e a Série B desse ano, são 29 jogos com 65% de aproveitamento. Vocês são os caras dos números, mas me parece um aproveitamento de campeão. Creio que estamos indo seguro pelo acesso, mas quero o título, tá? Então o Vitor quer o acesso, quer o título. Grande abraço, Vitor. Obrigado aí pela participação. Alguns pontos sobre isso aí. A reformulação não foi tão grande nem do último ano, nem depois do estadual para agora.
houve essa queda, mas a gente não pode ignorar o papel que o Goiás fez no Campeonato Estadual. O Goiás está fora, veja, o Goiás está fora da Copa do Brasil. Ele só vai para a Copa do Brasil se ele mantiver nessa posição que ele está agora, de campeão para ganhar a vaga via Série B, ou se os rivais, coisa que obviamente Vila Nova e Atlético Goianiense, terminem com o título da Série B e aí abriria uma vaga do estadual para ele ficar. Se não acontecer, o Goiás não disputará a Copa do Brasil. Então, a partir de uma campanha muito ruim no estadual e a forma como ele diz, o si vale para todo mundo. E assim, o si é do jogo. Assim, realmente, o si que ele falou procede. Se o zagueiro não acompanha aquela bola, mas assim, quantas vezes. Mas é para todo mundo, né? É para quantas todo vezes mundo. o Goiás não ganhou um campeonato dessa forma? Não dá para dizer o si. Assim, o time vacilou diante do Paysandu, que não estava bem, e que continuou. E detalhe, de lá para cá piorou o Paysandu. Curiosamente, de lá para cá piorou, porque de lá para cá perdeu o campeonato estadual para o Remo e de lá para cá virou lanterna da Série B. Ou seja, desde que o Paysandu foi campeão da Copa Verde, o Paysandu ficou pior. Mas o outro lado que eu queria falar sobre isso, e ele tem razão, é que lembrar que o Goiás termina com o Mancini, né? E depois tem a mudança, como ele disse, mas o Goiás venceu, isso é sempre bom lembrar, o Goiás venceu as últimas 7 rodadas da Série B do ano passado. As últimas 7 rodadas. E ele ganhou tanto jogo que no fim quase a matemática ainda botou uma possibilidade de acesso. Ele acha que ele perde na penúltima rodada, a matemática zera. Eu acho que foi na penúltima rodada que a matemática zerou. Na verdade, ele estava muito distante, só que a recuperação foi tão grande, que no final abriu um cenário ali e que acho que cabia a Ceará e a América Mineiro. Né? A América Mineiro acho que tinha que ter vencido o Ceará no Castelão, se eu não me engano. Acho que o resultado era esse. Exatamente, era a última. Enfim, aquele Goiás venceu os últimos 7 jogos. Pô, meu irmão, é uma sequência assim que, inclusive, é até curioso, porque na hora que ele venceu os 7 sem saber que subir, não é tão fácil encontrar sequências desse porte que não sobe. Curiosamente, 2 delas ano passado, porque o Novo Horizontino também ganhou 7 jogos no início do campeonato, né? Assim, não é muito fácil o time ganhar 7 jogos e não subir. Mas, no mínimo, se mostrou capaz. E o Goiás, ele era um favorito, mesmo você desconsiderando isso. Na hora que você considera só aproveitamento com o Mancini, e também é um recorte justo a ser feito, é um aproveitamento não só do G4, mas para brigar pelo título. Título esse que o Goiás tem 2, inclusive um já nesse modelo. O Goiás foi campeão em 99, que era um modelo muito clássico, que era o modelo do quadrangular final. Goiás, Santa foi o vice, Bahia terceiro e Vila Nova o quarto. E também foi campeão já nos pontos corridos. Então, detalhe, só uma curiosidade. Se o Goiás for campeão, vai ser o primeiro tricampeão da Série B na história. O América Mineiro ficou a 20 segundos de ser o primeiro, mas aí teve aquele pênalti, que ia ser o Ramon, acho que bate o pênalti para a Chapecoense, e a Chapecoense ganhou o campeonato na última rodada, a Série B de 20, Série B de 2020, a Chapecoense foi campeã, o América Mineiro foi o vice, estava sendo campeão até o último segundo, né, no outro jogo a Chapecoense teria sido tri. Enfim, não foi. O máximo são 2 títulos. Então, se o Goiás for campeão da Série B desse ano, será o recordista de títulos nessa divisão. Na terceira divisão, o recordista é o rival Vila Nova, que é tri. E na Série D, o recordista é o Ferroviário do Ceará, que tem 2. Isso nas divisões de acesso. Enfim, voltando ao Goiás atual, o Goiás, dos times que a gente colocou como os favoritos, que a gente citou alguns dos favoritos, tinham lá o Goiás, o Coritiba, o Atlético Paranaense, o América Mineiro, o Atlético Goianiense. A gente não tinha colocado o Vila Nova, embora tenha sido campeão goiano, mas não tinha colocado nesse momento. Mas desses times que a gente viu um enorme potencial de G4 pelo histórico, inclusive de já terem conseguido acesso nesse modelo, o Goiás é o único que vai fazendo o papel esperado. Repito, todo mundo está muito tirando o Atlético Goianiense, todo mundo está ali, ou dentro do G4, como é o caso do Coritiba, ou a uma rodada de entrar. Mas o Goiás já vem fazendo o seu papel de se apresentar como favorito. E se Mancini está conseguindo tornar irrelevante o que o Goiás fez durante o estadual, é o mérito de Mancini, porque nem todo mundo consegue isso, tá? Nem todo mundo... Eu entendi o comentário que Fred trouxe do Vitor. Teu nome, Fred? De Vitor. Ele tem razão, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar o papel que o Goiás fez. Para dar um exemplo bem a grosso modo, tá? Um exemplo bem grosseiro. O Goiás não é uma SAF como o do Botafogo, onde o Campeonato Carioca vem sendo realmente ignorado. Aí você chega no Brasileiro, o Botafogo cresce no Brasileiro, ano passado ganhou os 2, nesse ano vai lá, já passa de fase na Libertadores, depois de ter feito um Carioca pior do que o do ano passado. O Goiás não era dessa forma, o Goiás era a mesma base, não é o Goiás B ou C jogando o estadual, enquanto o outro está ali se preparando para o Brasileiro.
É o Goiás principal que fez um péssimo estadual. Então, assim, não tem como não considerar aquilo. Mas se Mancini conseguiu mitigar o peso daquela má campanha, é um mérito total dele para trazer a reta final do Goiás na Série B de 24, onde foi a melhor reta final da competição. Só não tinha mais espaço para subir. Mas o Goiás foi, de longe, o melhor time da competição nas últimas 7 rodadas. Ô, Cássio, e ainda ganhou as 2 primeiras rodadas desse ano, né? Então, 9 Emendou 9, vê? Mas, Cássio, Fred já falou isso, já até repetiu no início. E ganhou 13 dos últimos 15 pontos que disputou, pô, nesse momento do campeonato. Fred citou no início do programa que, obviamente, que a gente tem que se apegar à base dos regionais, dos primeiros campeonatos do semestre, campeonato estadual, regional para quem disputa, para poder fazer uma avaliação e um prognóstico do que vai ser nessa Série B. Mas é comum acontecer casos de que o inverso completo acaba acontecendo. O time vai muito mal mesmo nos estaduais, nos regionais, e floresce no Campeonato Nacional. Sempre tem um caso assim, clássico para mim, que é o Juventude, que durante algumas temporadas assim, no acesso do Juventude para a Série B, no acesso do Juventude para a Série A, que o Juventude fazia assim, campeonatos estaduais assim, horríveis, até disputando lá as últimas posições, e você fosse fazer um prognóstico e fosse utilizar isso como base, o que é comum, você não ia projetar um campeonato nacional tão interessante para o Juventude ia lá e fazia ótimos campeonatos nacionais. Então, existe a margem de acontecer isso que está acontecendo com o Goiás, né? Claro que existe. Fez um início ruim e agora é outro time, mudou de água para o vinho. Exatamente. O que é muito estranho em todo esse processo do Goiás foi o Mancini não ter ficado, né? Isso é que é completamente fora da curva. O Goiás, Mancini terminou do jeito que terminou e saiu do clube, né, para retomar esse ano. Inclusive na tela que a gente tá vendo. E até isso é agradecer, porque não é a coisa mais fácil do mundo o cara voltar e de repente consegue estabelecer o mesmo ritmo que estava tendo antes da saída com 3 meses de diferença. Assim, na verdade, as coisas caminharam muito bem para o Goiás, porque tinha tudo para demorar a conseguir o ritmo que ele vinha tendo na reta final do ano passado, Fred. Perfeito. Essa tela que a gente está vendo aqui mostra que em 8 participações na Série B, desde que o formato dos pontos corridos foi estabelecido, o Goiás tem a sua melhor largada em 9 rodadas, tá? São 20 pontos. O máximo que o Goiás já tinha feito foram os 17 do ano passado, que não subiu. E nos 3 anos em que subiu, o Goiás tinha feito 13 pontos em 2012, tinha 5 pontinhos. Tinha 5 pontinhos em 2018, nesse momento, e 16 pontos em 2021. Ou seja, é uma largada muito contundente do Goiás. A melhor largada do Goiás na história da Série B nos pontos corridos. E aí a gente vai para aquele outro ponto, acho, depois você completa, 71% das equipes que tinham 20 pontos nesse momento do campeonato subiram, tá? 7 equipes na história tinham 20 pontos nesse momento. 3 delas foram campeãs. O Atlético Goianiense de 16, o Botafogo de 15 e a Chape de 20. O Curitiba de 21 e a Ponte de 2011 subiram, tá? E só quem perdeu fôlego, de fato, foram o Criciúma de 2007 e o Náutico de 2010, que inclusive aqui ficou com a pior posição. O Náutico ali de 2010 terminou em 13º, com apenas 48 pontos. É o de Galo. Não, de Galo não. Atos. Fred, eu só queria trazer um elemento do campo para poder reforçar isso que você está dizendo, que é uma máxima, na verdade, que essa máxima ela era comum de utilizar na Série B, tá? Via muita gente repetindo ela na Série B, eu concordo com ela, mas hoje em dia já estou vendo gente levando para outras divisões, porque na verdade vai caber para tudo, que é o seguinte: centroavante e goleiro. O Goiás tem os dois. Quem questione o Tadeu... É uma máxima da Série B demais, mas eu concordo que... Na Série B, a turma tá roubando um pouco, viu? Eu já tô vendo a turma se citando, até na Série A... Mas na série B é meio caminho andado, viu? É clássica na Série B. E Tadeu, que a turma pode até questionar a nível de Série A, tem aqueles que não gostam tanto, mas
sempre faz ali seu papel na Série B, assim, incontestável. Todo mundo queria ter Tadeu, até pela experiência, né? Experiência do goleiro também conta muito. E você tem o centroavante Samuel Ramon. Então, veja, o Goiás não é assim, não é esse time dos sonhos, não. Por exemplo, o Goiás não tem nenhuma característica que tem que levar a base desse time para uma Série A se conseguir o acesso, por exemplo. Só para deixar claro. Então, a gente não está falando aqui de um timaço. A gente não está falando de uma seleção. A gente fala de um time que tem algumas peças bem encaixadas. Oi, Cássio. De um time organizado para a Série B. Exatamente. Por exemplo, você pegar um Rafael Gava ali, ninguém vai querer de uma Série A ter um Rafael Gava, mas ali está funcionando no Goiás, na Mundo Mancini. Então, o próprio Selmo Ramon, que a gente está elogiando muito aqui, ele pode até ser um atacante para compor elenco na Série A. Pode até ser um atacante reserva, um terceiro reserva, mas não é um atacante para você imaginar. Vou voltar para a Série A e vou com o Selmo Ramon de 9. É difícil. Aí, de novo, Fred, só para poder reforçar. Aí você vê o time na primeira colocação, o peso da história do time, junto com esses elementos de ter goleiro e centroavante, o recorte hoje na nona rodada do Goiás é bem promissor. Muito, muito promissor, tá? A gente vai aqui para um outro quadro que, de certa forma, Cássio já trouxe uma leitura desse quadro, né, nas oscilações das equipes apenas do G4, mas eu queria destacar justamente a volta do Curitiba. Tá? A gente tem aí nesse quadro o eletrocardiograma das equipes posição por posição, então a gente já tem aí o Goiás 3 rodadas seguidas na liderança, que para uma Série B tão instável é muito relevante. A gente tem o Remo 4 rodadas seguidas no G4, tá? Mesmo número de rodadas consecutivas do Goiás. E a gente tem ali na quarta posição, como o Cássio já trouxe, o Vila Nova, que é o clube há mais tempo dentro do G4, são 5 rodadas. Ele já foi todas as posições. Ele já tinha sido primeiro, segundo, terceiro, e agora ele inaugura uma rodada aí na quarta posição. Mas a gente tem a volta do Curitiba, Cássio, que é relevante, porque o Curitiba sai de um recorte negativo, tá? E emenda 2 vitórias de peso. Apesar de terem sido vitórias ali 1-0 e 1-0, mas venceu o América Mineiro em casa e bateu o Criciúma fora num jogo que era muito uma operação de retorno, de volta do Criciúma. Eduardo Batista chegou no Criciúma e não mudou nada, assim. Fred, e essa sequência negativa, quem está olhando ali, ela terminou na 7ª rodada, né? Foram 4 rodadas, um recorte, onde o Coritiba fez 3 jogos fora de casa. E perdeu os 3. E o único jogo em casa foi o duelo paranaense contra o Operário, o atual campeão paranaense. O jogo no Coritiba, no Couto Pereira, e o Coritiba venceu. Mas enfim, foram 3 derrotas, somou 3 pontos de 12, e obviamente o time que era G4 foi bater na 8ª colocação, foi despencando, como a gente está vendo no gráfico em cima. Ele volta para um jogo difícil contra o América Mineiro, que a gente aponta como um jogo envolvendo 2 dos principais candidatos ao acesso, vence o jogo, mas ele precisava quebrar o serviço. Se fosse um jogo de texto, precisava quebrar o serviço. Isso aconteceu com o Criciúma. Por quê? A gente está analisando a 9ª rodada. Obviamente, a tabela de metade da competição ela tá desnivelada, assim, para baixo. No caso, o Coritiba é um desses times, Coritiba e Vila Nova, né? Que ele tem de ter, nesse momento, mais jogos como visitante do que como mandante. Então, para o Coritiba, nesse recorte, porque no próximo ele pode igualar, né? Ou seja, ele pode ficar numa situação boa, mas a gente está analisando esse vídeo aqui da 9ª rodada. Para que o Coritiba tivesse alguma chance, ele precisava quebrar esse serviço. Não havia outra matemática para que um time que estava na 7ª colocação na rodada passada pudesse saltar, ganhar 4 posições. Então, dos resultados que o Coritiba conseguiu, ele tinha uma vitória como visitante, tinha sido ainda na 2ª rodada sobre a Chapecoense, curiosamente as 2 em Santa Catarina, né? Ou seja, todas as vitórias do Coritiba são na região sul. No campeonato, ele vai precisar ganhar pontos fora da região sul. Nesse momento, são 3 vitórias, né? 3 vitórias no Couto Pereira, tem um empate também, 3 vitórias no Couto Pereira e 2 vitórias em Santa Catarina. Tem essa curiosidade da campanha do Coxa, em breve vai precisar de pontos fora da região sul também. Cássio, tem mais um detalhe aí, que é um elemento, uma ferramenta que a gente possui aqui, tá? Quem sabe aí nos próximos programas, o Fred acaba trazendo aqui para a Série B também, mas na Série A já é comum de a gente mostrar aqui, que é a dificuldade da tabela, tá? Porque se você for olha os times que o Coritiba vem enfrentando.
Vila Nova, Novo Horizontino, Remo, o próprio time Do do próprio Goiás, Operário. América próprio Operário. Mineiro. Então, veja, se você for olhar, é uma das tabelas mais difíceis que teve entre os concorrentes. Dos times que a gente já citou aqui, ó, já pegou o América, já pegou o Goiás, o Remo não estava entre os principais, mas virou, é um time de G4, um time consolidado do G4, o Vila Nova um time consolidado do G4 também. Então, assim, de fato, porra, ele já pegou os 3 que estão no G4, os outros 3 do G4. Não fez o Existem duas formas, né? Ele não fez o clássico com o Atlético Paranaense ainda, mas eu realmente concordo, viu, Atos? Assim, a tabela do Coritiba com apenas, basicamente, metade do turno, ele pegou quase todos os principais candidatos aí da competição. Existem uma ótima observação, né? Foi feita por Atos e reforçada por Cássio. No raio-x da Série A, a gente tem duas formas de analisar o que seria a dificuldade da tabela. A gente tem uma forma que é a que eu chamo de estática. Eu criei para as equipes do Nordeste que lutam contra o rebaixamento um mapa de salvação. Dividi equipes por blocos, criamos um número de pontos por blocos e essa é a forma estática. E dentro do nosso Power BI, que a gente usa na Série A e na Série B, a gente tem tudo que a gente tem para a Série A, a gente tem para a Série B. É um cálculo de nível de dificuldade, né, criado por Pedro Pereira a partir do posicionamento na rodada. Se o meu é estático, esse é móvel. Por exemplo, o Remo. A gente não imaginava que o Remo brigaria no G4. Então, no mapa que eu tivesse feito, um resultado contra o Remo tinha menor peso. Agora, no cálculo que é feito pelo nosso Power BI, os pesos são calculados a cada rodada. E aí, Atos, eu trago para a tela agora essa ordem de dificuldade. Você pediu para o próximo programa, mas a gente traz no próximo minuto. Providenciou. Tá? No próximo minuto. E você tem razão. O Curitiba tem até aqui a segunda tabela mais difícil do campeonato. Tá? A Ferroviária é a equipe com o índice mais difícil. Não me perguntem o que é que esse índice mede, como é que ele é calculado. Aí é só com o Pedro Pereira. Mas eu estou explicando que quanto menor esse índice, mais jogos difíceis. É uma equação de 500 páginas, né? Não tem tempo de mostrar aqui. Exatamente. Mais jogos difíceis você enfrentou. E o Curitiba aparece como a segunda equipe que mais teve jogos com alto grau de dificuldade. Falados. E detalhe, viu? Que talvez aí não vá calcular nesse gráfico que a gente está vendo. O Coritiba ele tem 4 resultados que não são vitórias, né? Sim. Teve o empate contra o Novo Horizontino em casa e teve a derrota contra o Remo no Mangueirão e a derrota contra o Goiás também fora de casa. Então veja, vou pegar o do Remo e do Goiás até pela campanha que o Remo vem fazendo em casa. Sim, líder e vice-líder. São 2 dos jogos mais difíceis do campeonato. Foi derrota, mas já cumpriu esses jogos. Não tem esses jogos pela frente. Perfeito. E aí, nessa ordem Independentemente da variação que essa tabela possa mostrar, porque pode ter o Goiás pode oscilar, o Vila Nova pode oscilar, mas ao longo da competição, o Vila Nova vai ser um adversário difícil, o Goiás vai ser um adversário difícil, o Remo também. Então, assim, a tabela do Coritiba, independentemente da variação, de repente hoje está em segundo, amanhã, mas agora virou quinto. Não. O perfil de time que o Coritiba já enfrentou coloca como, de fato, já pegou quase todo mundo da artilharia mais pesada dessa edição. E eu aqui acabei de fazer uma mudança que Pedro Pereira me perdoe, mas eu acho que faz mais sentido essa mudança, que não foi atualizada aqui na tela, acho que agora vai, que é mudar a cor, né? A gente vai... Meteu o degradê ou... Não, já era degradê, mas era degradê puxando para o verde. Eu agora coloquei um degradê puxando para o vermelho. Okay. Porque a situação do último é a mais preocupante, certo. No caso aqui é o CRB, que é a equipe que teve a tabela mais fácil. Tá? Pode até ser que tenha mais lógica ser do verde para o amarelo, mas enfim. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, exatamente. Olha,
Eu vou Depende discutir do isso ponto de aqui agora, não. Agora chama atenção aí o Atlético Paranaense, viu? Veja só. A tabela não estava tão difícil, não. A gente vai abordar especificamente o Atlético Paranaense ainda nesse programa. Pode falar, não, pode trazer aqui. Não, é a questão da dificuldade, né? Do mesmo jeito que a gente está vendo o Coritiba. Coritiba é esse que está no G4, e a gente está chamando a atenção de que pode vir a ser um G4 que se consolide mais ainda nas próximas rodadas, por causa da carne de pescoço que o Coritiba já enfrentou. O Atlético Paranaense, que está mal na tabela, não pegou uma tabela tão difícil, não. Na verdade, pegou uma tabela tranquila aí. É o segundo, quarto, quinto, a quinta tabela mais fácil. E mesmo assim, o Atlético Paranaense vem se complicando. Perfeito, tá? E aqui a gente faz também uma transição para o CRB, Cássio, que tem a tabela mais fácil de todas até aqui, tá? Mas, de toda forma, apesar de ter tido a tabela mais fácil, ele colhe e faz uma temporada e uma largada, pelo menos, eu diria até que de razoável para boa. E a gente recebeu uma mensagem, tá? É a temporada A gente irregular. recebeu um comentário, Cássio, de Fernando Tavares. Ele fala o seguinte: muito bom esse raio-x de vocês, tá? O CRB tem sua melhor pontuação depois de 8 rodadas na era dos pontos corridos. Ele mandou isso no programa passado. O CRB perdeu nessa rodada. E tanto tinha razão que agora o CRB iguala, mesmo tendo perdido, ele ainda tem sua melhor largada empatado com 2016. Tá? A gente tem aqui todas as campanhas do CRB na Série B por pontos corridos, né, que foram muitas campanhas do CRB, tá? Está desde 2015 de forma ininterrupta aqui na Série B. Então, ele repete a melhor largada dele, que foi uma largada que levou até 58 pontos, que foi a segunda melhor campanha do CRB. A melhor campanha foram os 60 pontos de 2021. Fala, Cássio. Primeiro, 60 pontos mostra que o CRB vai precisar realmente ter seu melhor desempenho. Porque de todas as notas que o CRB ele está jogando a Série B pelo 11º ano consecutivo. O CRB é o clube presente na mesma divisão, nesta divisão, há mais tempo, de forma contínua. Já está há 11 anos seguidos, desde que ele subiu da C, 11 anos seguidos na Série B. E o modelo que a gente aborda hoje, ele existe desde 2006, né? Todos na tela, não tá faltando nada. Na tela tem todas as edições que o CRB competiu dentro desse modelo de pontos corridos. 38 rodadas, 20 clubes. E 60 pontos foi o máximo do CRB. Ele não tem uma campanha de 59. Por que eu estou dizendo isso? Porque a menor campanha da história de acesso foi de 59. Ou seja, de todas as campanhas que o CRB fez até hoje, e aí inclui também as 4 anteriores, ou seja, as 14 anteriores que o CRB disputou, só uma ele teria tido uma pontuação de acesso, e ainda assim que poucos subiram com essa pontuação, entre 59 e 60 pontos. Então o CRB, a tendência, e sobretudo da forma com os times que tem hoje, a tendência é que o CRB tenha para subir, tem que fazer a maior pontuação, a maior campanha seria, se ele conseguir o acesso, independentemente da pontuação já seria, mas eu estou falando de pontuação, provavelmente ele precisará da maior pontuação de sua história para subir. Sobre o ano positivo, é um ano de altos e baixos, na Copa do Brasil muito alto, até pelo segundo ano o CRB está nas oitavas de final, e dessa vez eliminou o Santos no confronto de 180 minutos, teve a chance de vencer na Vila Belmiro, perdeu um pênalti ali no fim da partida. No jogo de volta, poderia ter dado qualquer coisa, porque os dois goleiros foram muito bem. O CRB perde gols inacreditáveis. Um de Micael aos 42 do segundo tempo, debaixo da barra, mas ao mesmo tempo, Matheus Albino foi o nome do jogo também. Então, assim, poderia ter dado qualquer coisa. Juntando as duas partidas do CRB e as finalizações, tanto do CRB quanto do Santos, Fred, foram 64 finalizações em 180 minutos. Foi muita coisa. O CRB perdeu um pênalti no finalzinho, né? Do primeiro jogo, então, do jogo de ida. 64, assim, isso não existe. É uma cavalice, assim, cavalice. Mas juntando os dois jogos, né? E nos pênaltis, Matheus Albino salve, o CRB se classifica, mas tem o título alagoano, mas ao mesmo tempo o título alagoano é um título que até os 45 segundos tempo estava perdido. Aí
um acréscimo enorme, aí e o CRB vira sobre o Asa Arapiraca, e que na Copa do Nordeste o CRB, atual vice-campeão, não passou da primeira fase. Então, e na Série B atual, ele começou muito bem, na verdade, ele venceu as 3 primeiras rodadas, foi o único time a vencer as 3 primeiras rodadas, a gente já tinha alertado isso aqui algumas vezes, nos programas anteriores, e depois ele foi oscilando, e nesse momento está em 8º lugar. Veja, a gente está na 9ª rodada. O time que nas 3 primeiras rodadas foi o único a vencer os 3 jogos, 6 rodadas depois, não é que ele não seja G4, ele é 8º lugar. Ou seja, tem uma irregularidade aí, mas ao mesmo tempo segue muito na briga, com 15 pontos, naturalmente ele está a 1 ponto do grupo de acesso. E como o Fred trouxe aqui, ele iguala a melhor campanha dele, mas a melhor campanha dele nesse recorte, ele terminou com 58. 58 nunca subiu. O mínimo que já subiu na Série B foi uma campanha de 59 pontos, que é do Vitória. Acho que de 2012, se eu não me engano. O CRB para mim é candidato, Fred, mas essa irregularidade, por isso que eu estava abordando os sinais de irregularidade do CRB, porque ele tem ótimos momentos, mas também tem momentos onde, por exemplo, ele era um grande favorito a passar de fase na Copa do Nordeste, tá? O CRB não ter passado de fase na Copa do Nordeste, na verdade, ali foi muito frustrante, assim. Foi negócio, perdeu a vaga, por exemplo, o Ferroviário passou. Ele perde, inclusive, a vaga praticamente no jogo contra o Ferroviário dentro do Repelé. Então é dessa forma que eu me enxergo. É um time de altos e baixos, é um candidato, mas que precisa passar a ser regular. Isso o CRB não teve ainda nessa temporada, não. Não houve regularidade, pelo menos no sarrafo mais alto. Ô, Fred, agora eu coloco para vocês o seguinte, veja só, e aqui não é uma ode à não classificação, não. Obviamente que classificar é sempre a melhor opção. Mas e a Copa do Brasil? Como é que vai afetar? Porque acaba afetando. Sorteio, não, eu digo de ter uma outra competição. Não, mas eu acho que depende do sorteio. Porque, veja, se for CRB e CSA, além de ser o clássico, vai estar ali, vale 4 milhões e 700 mil reais a classificação. O CRB, o CRB, mas nesse caso, mesmo que afete 1 ou 2 rodadas na Série B, 4 milhões e 700 mil reais, o que é que o CRB pode fazer com isso na própria Série B? Não, com certeza. Veja só, é óbvio que tem vários bônus, Cássio. Eu acho que depende do sorteio, para responder essa pergunta, na verdade. Porque, assim, só a título de exemplo, tá? Vamos pegar o que aconteceu na última rodada. Eu vou trazer mais 2 clubes aqui. A gente tem o CRB, querendo ou não, foi uma batalha campal ali contra o Santos. O Repelé lotado, festa. E vou pegar aqui um outro exemplo, vou trazer Náutico e São Paulo também. Que um dia antes também foi uma batalha campal, uma batalha campal com muita chuva. Esses 3 clubes perderam no final de semana no Nacional. No caso do Náutico e São Paulo, muito abatido, tá? Mostrando o cansaço da partida que tinha tido na Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil é o sonho de todo clube, todo mundo quer passar de fase, quer classificar. Mas está muito claro que até o desgaste físico dos jogos da Copa do Brasil é de outro nível, tá? E veja, uma competição tão equilibrada. Você acabou de citar, ganhou as 3 primeiras rodadas, fez 9 pontos e hoje já se encontra na 8ª colocação com 15. E você colocando esse elemento de ter a Copa do Brasil que vai afetar em alguns jogos, veja, pode ser crucial para o CRB perder ali o alcance do G4. Mas, Atos, tem um outro. Na verdade, tem outros pontos para toda essa análise, tanto prendido para um lado quanto para o outro. A Série B não vai parar no Mundial. Então, mas a Copa do Brasil vai parar no Mundial. Então, nesses próximos 40 dias aí, a campanha do CRB ela pode partir para um caminho de gordura, de situação boa, ou então pode chegar no momento, eu disse, meu amigo, se eu tiver mais 3 milhões aqui, eu arrumo esse time e subo. E o lugar que vai conseguir vai ser, de repente, essa Copa do Brasil. Repito. Vai depender do sorteio, né? Vai depender do sorteio. Se for CRB e Palmeiras, ou CRB e Flamengo, você pode até ter a renda, por exemplo, foi até para trazer esse número, CRB e Santos vender todos os ingressos, né? Foram 15 mil pessoas, eu já falei isso algumas vezes. É o estádio mais defasado em relação à capital do Nordeste, por muito, é o Rei Pelé em relação ao Maceió. Não existe o futebol alagoano, ter CRB e CSA. O CRB com 60 milhões de receita, o CSA 30 milhões, 40, e o estádio lotar com 15 mil pessoas. O maior estádio do estado. Não existe.
o futebol piauiense, por exemplo, tem um de 40 mil. O futebol maranhense tem um de 42 mil. Assim, o sergipano, que é um estado menor do que Alagoas, tem um que cabe 18. Então, assim, realmente 17 mil, sei lá, mas não faz... E está com futebol abaixo. Isso limita. Mas, de toda forma, a renda de CRB e Santos foi 770 mil reais. Uma das maiores rendas lá do futebol alagoano. Então, teria o fator renda de um jogo muito pesado contra o Flamengo, contra o Palmeiras, enfim. E dificilmente passaria de fase. Mas se o sorteio for minimamente acessível, não tem como não querer. Primeiro, outro ponto. Se o sorteio for contra o CSA, são duas coisas. É acessível, ponto. Ele é acessível. 2, é a rivalidade. Se o CSA for o adversário nas oitavas, não adianta a gente expor argumento aqui. É óbvio que vai ser carga máxima para o CRB no mata-mata contra o CSA. Então não adianta, não, mas é melhor que não. Se for CRB e CSA o sorteio, eu acho que não tem nem o que debater sobre esse confronto. Seria histórico, seria valer para as quartas de final e tal. Mas, além disso, ainda seria um confronto acessível. Eu acho só que o sorteio vai ser sexta-feira, né? Ainda vai ter o sorteio. Até a próxima rodada, a gente vai ter já, na próxima gravação da 10ª rodada, a gente já vai saber quem é o adversário do CRB. E lembrando que esse confronto ele vai acontecer bem depois. Então, assim, até lá o CRB vai ter a sua campanha ali estruturada na segunda divisão. Não, só para finalizar, é que eu não estava colocando discussão sobre se é bom, se é ruim. É óbvio que classificar sempre é bom e tem os bônus da classificação. Você disputar um jogo valendo tanto dinheiro, a movimentação da torcida, é um jogo grande, tudo isso aí é a parte boa. Agora, tem a parte negativa também, que independente, eu acho que muito independente do sorteio, tá? Tem a questão de você tirar o foco da competição. Você vai tirar o foco da Série B para poder jogar aqueles 2 jogos. E querendo ou não, do jeito que está a competição com o CRB hoje, em oitavo, porque, veja, o CRB não é o líder. Se eu fosse o líder, eu acho que a gordura já estava pronta. Mas tem espaço, né, para poder criar essa gordura para poder, quando chegar na... Tem a parte técnica, tem a parte física e a parte econômica também. A campanha atual, eu estava falando de quanto o CRB pode ganhar, 4,7 milhões. Mas ele já ganhou 7,7. A gente está falando de um clube que gera... ele não gera 60 milhões por ano, até para dizer. Na verdade, ele gera 40, porque ele tem desses 60 do último ano, 20 é do dinheiro da Liga. Se você excluir o dinheiro da Liga, que é uma receita extraordinária, a receita regular do CRB vai ser 40. Tanto é que desse ano vai ganhar 10. Aí no ano que vem vai dar uns 50 milhões. Então, tirando o dinheiro da Liga, o normal do CRB é uns 40 milhões. Pô, a Copa do Brasil é quase um quarto, já está sendo quase um quarto disso aí. Tem um peso, inclusive, para qualquer campanha que o CRB faça na Série B, o dinheiro que ele tá conseguindo apurar agora tem uma influência total. Se ele debutar mais 4,7, mas enfim, a parte física eu concordo demais. Mas na parte econômica, simplesmente é um clube que não tem outras opções, assim, outras grandes opções para dizer onde é eu arrumo dinheiro agora, sem ser numa factory, o nome tá, sem ser com empréstimo de ninguém. Onde é que eu arrumo dinheiro agora? É com cota, meu irmão. Só para te ajudar na parte econômica, Cássio, fala-se 25% você olhando o orçamento completo do clube, né? Se você separar a parte fixa, que não tem para onde você ir, você vai ter que gastar. Se você pegar ali só na margem de manobra, o impacto desses 7 milhões aí é muito maior ainda. 7,7. Não esqueça os 700 mil reais, não. 7,700. Deixa eu trazer, então, aqui mais uma tela, né? Mostrando também um pouco das 9 rodadas do Remo, porque o Remo jogou apenas 4 edições da Série B nos pontos corridos. 2006, 2007, 2021 e agora. E é um outro Remo, né? É um outro Remo. Já é a melhor campanha por muito, né? Por tudo, por muito. Veja só, é um outro Remo, Cássio. É um Remo com outro papel, não é mais coadjuvante. Não é mais um coadjuvante. Não, coadjuvante ele agora... Assim, 2 rebaixamentos e um escapando ali, brigando, isso, né? De repente você está dentro do G4, assim... Duas campanhas de segunda página. As 3 participações de segunda página. Primeiro que isso assusta, tá? Assim, pelo tamanho do Remo, pelo que representa longe, né? A grandeza do Remo, torcida, camisa, a gente se deparar... Porque a gente sabe que já faz tempo que o Remo não se encontra disputando a Série A, a Série B também, muita dificuldade. Você tem isso na memória. Mas quando você vê o quadro aqui na tela, você diz, pelo amor de Deus. O Remo chegou a ficar sem divisão, acho. Então. Chama muita atenção. E a diferença dos 2 quadros ainda, né? Veja o do CRB, eu vou voltar aqui. O CRB tem Série B,
todo ano, né? Assim, não, o CRB é o clube há mais tempo seguido na Série B. São 11 anos. Não existe nenhum outro que esteja tanto tempo na mesma divisão. Enquanto para o Remo, ele está vivendo basicamente um sonho, Fred, assim, do que é o máximo que o Remo conseguiu no século XXI foi isso. A última participação do Remo na primeira divisão foi em 2000. E ainda assim foi uma participação, chegou até as oitavas, mas ele chegou às oitavas dentro da Copa João Avelange, naquele modelo que ele veio do módulo intermediário, e aí ele disputou a fase final de uma competição. A competição reunia, ela integrou todas as divisões. Os 100 clubes do Campeonato Brasileiro tinham chance de ganhar o campeonato em 2000. E aí o Remo entrou do módulo dele e disputou a fase final. Se você desconsiderar esse modelo, que é um modelo muito curioso, né? Se você desconsiderar mais um modelo divisional, ou seja, sobe, cai no ano, sem ter essa coisa de mesma divisão, a última vez do Remo foi em 1994. Meu irmão, 31 anos. Aí cai, e tem essa participação em 2000. É uma participação de primeira divisão, mas é uma participação de primeira divisão nesse cenário. E de lá para cá, apenas o máximo sendo a segunda divisão. Então, o Remo, em termos divisionais, ele está vivendo o máximo, e em termos desse modelo, ele está vivendo o seu melhor momento. Então, Fred, até na tela do Remo, né, que tá esse início do Remo, voltando aqui, esse início do Remo, assim, é 10 pontos em relação à última participação e 8 em relação à melhor participação, que já era uma participação meiota. 9 pontos em 9 rodadas. Perfeito. Tá? E a gente mostra aqui essa nova face, só confirmando. Você viu nos comentários que falaram, a gente falou sobre a folha do Remo, e que outros comentários disseram que... Porque a gente chamou... Não sei se você foi ver, eu leio os comentários, viu, galera? Aí, do vídeo anterior, que a gente disse que o cara falou 4 milhões. A gente, pô, meu amigo, 4 milhões a folha do Remo, a gente ficou meio assim e tal. Aí, corrigiu, eu vi. Aí é tu, não, meu irmão, peraí, é 2,5, pô. Aí outro é 2, sei o que, esse cara de 4 aí, não sei de onde esse cara tirou esse número, não. Assim, que a gente ficou meio assim, cara, porra, o Remo já tá botando 4 milhões na série, pô, não faz muito sentido. Eu falei, não tem onde ver, né? Eu falei, não tem onde achar, né? Não tem onde achar isso em relação à qualidade técnica da equipe, né? Mas aí outros remistas, acho que acredito que seja dessa forma, os torcedores do Remo, disseram, não, galera, é 2,5, assim, e aí segue o jogo. Faz mais sentido. Perfeito, tá? É muito dinheiro ainda, mas faz mais sentido. E a gente chega naquela tela clássica, que é a tela que mostra o andar da carruagem. Se essa Série B tá uma distorção histórica, se não tá, se tá dentro da média. Eu acho que esse cenário que a gente tá vendo aqui é um cenário de dentro da média. Ainda que em toda essa região central a gente tenha os clubes basicamente um ponto acima do que a média histórica de cada posição. Vocês vão lembrar lá no começo do programa, quando eu falei, por exemplo, que o Goiás deixou de ser o pior líder da história, que o Goiás chegou a ter essa marca, né, de um dos piores líderes da história, e ele agora está exatamente na média que um líder costuma ter em 9 rodadas, que são os 20 pontos. Tá? Aí a gente tem Remo e Curitiba numa variação de 1 ponto abaixo, Vila Nova e Avaí exatamente na média, e como eu falei depois, um grande conjunto aí de equipes. Tendo aí como ponto mais significativo um América Mineiro ali em 12º, 2 pontos acima da média do que é um 12º, e os clubes que estão na porta da zona de rebaixamento, tá? O Botafogo e o Volta Redonda, eles estão 2 pontos abaixo da média. Tá? E aí, esse mapa nos leva para 2 outras telas, que são as telas que eu também adiantei o assunto lá no começo do programa, que de certa forma o equilíbrio, a sanfona ali, o equilíbrio volta a ter um recorte bem extremo, que são 10 times separados por 3 pontos. Do 13º lugar, do 3º lugar ao 12º. E é justamente, eu vou voltar aqui, lembrem que o 12º é o América Mineiro, que está 2 pontos acima da média histórica. E isso justifica esse gráfico. E o terceiro, tá? 1 a menos. Exatamente. Faz com que a gente tenha 3 pontos. Já aconteceu uma vez. Não, veja, tá? o normal era então ter 6 pontos, porque o terceiro está com 1 a menos. Isso. O terceiro está com 1 a menos e o 12º
tá com 2 a mais. Então, assim, o normal era já tá 2 rodadas para encostar, e nesse momento basta 1. Exatamente. Esse dado, esse quadro aí, esse quadro que Pedro fez, assim, é dos mais interessantes, porque ele simplifica muito para quem, sobretudo, quem está escutando entende menos, um pouquinho menos. Mas para quem está vendo aqui, olhando para a tela, assim, ele é muito didático, assim, de você perceber se tá ou não tá achatado, se é ou não é um padrão. E, meu irmão, 21, que inclusive o Remo estava, foi a participação anterior do Remo, para dar esse exemplo, 8 pontos, pô. Ou seja, já eram 3 rodadas para o 12º lugar encostar no terceiro. Perfeito, Cássio. E a gente ainda tem um outro recortezinho, que é do terceiro para o 8º. Apenas 1 ponto. Tá? Nesse momento, a média histórica é 3,2. Tá? Que aí, Cássio, é justamente aquela dança CRB, Avaí, que a gente já passou aqui, né? Você perde um jogo e nas 2 últimas rodadas, o 4º lugar virou 8º. Exatamente. Primeiro quer dizer o que ninguém quer, né? A turma do G4, primeira, segunda posição, nunca quer que isso aconteça, porque está sempre olhando para o 5º lugar. Quanto mais você se distanciar do 5º lugar, mais você está perto do acesso. Aí então, vem o 8º e rasga. Quando você vê esse achatamento acontecendo, pegando ali até a terceira posição, é porque você vai ter que ficar bem atento, porque qualquer vacilo, não é que você saia da segunda para a terceira posição, você pode sair da segunda, meu amigo, para 7º, 6º, 8º. E isso também encaixa em outro trecho que já foi dito no programa, o que mostra que o programa está chegando ao final, porque tudo já foi dito. O trecho que Cássio falou assim: o Goiás é o favorito que cumpre plenamente o que se esperava, e os outros não estão tão distantes assim. Tá todo mundo mais ou menos dançando conforme a música. E é o que reflete. Esse achatamento reflete isso, porque você ainda tem um Atlético Paranaense buscando reaproximação. Você tem muito time com capacidade de ser competitivo nessa região próxima. É uma Série B muito incerta ainda. Tá? A gente não pode, eu não considero, por exemplo, que o Remo já virou um favorito ao acesso. Eu não considero que o Vila Nova, que está 5 rodadas no G4, virou um favorito ao acesso. O Curitiba, que larga como favorito ao acesso, também não considero que tem firmeza para isso. Eu acho que o Goiás, sim. O Goiás, agora, maior cara daquele time que vai subir com alguma margem. Um Vitória ali de 2023. Tá? Para trazer um resgate. Porque ano passado o Santos até penou. Falar. O cenário, Fred, é de um Goiás lhe dando algum tipo de certeza, se tem como ter certeza analisando isso tudo, mas o Goiás vai te dando isso. Você tem um Atlético Paranaense que você não vai largar. Nunca. Com os problemas dele. E o resto é todo mundo postulante. Exatamente. Todos vão ter pontos positivos, mas todos vão ter também alguma desconfiança. Todos. Se você for analisar, se você for esmiuçar, você vai dizer, pô, mas eu desconfio disso aqui, eu desconfio disso, daquilo. Então, são vários postulantes aí. A gente pode citar 6, 7, 8. Agora, Fred, se tu estiver perto de acabando, se tu acabou, eu queria que tu puxasse a tela, 2 telas anterior. Qual a tela? Aquela de todos os numerozinhos? Nosso Matrix? Isso, pronto. Só para poder chamar a atenção para a parte lá de baixo, tá? Que eu estava citando no começo do programa sobre o Paysandu, que tu até falasse encaixa exatamente do que você falou. Que o campeonato está indo numa normalidade, mas eu acho que se a gente for citar algum tipo de deturpação, é a briga pelo rebaixamento. Porque, muito baixa, né? Muito baixa a pontuação, né? Você tem um gap ali que acontece entre o Ferroviário e o Botafogo de 2 pontos, e por Volta Redonda é mais 2 pontos. Então você tem uma briga ali de 2, 4, 6 times, podemos colocar, e os times tem cara de que vai ficar nessa briga, tá? Pode ser que um ou outro ali escape, mas se eu fosse dar meu palpite aqui, eu diria que esses 6 aí que vão disputar o rebaixamento. O 14º lugar já ter 4 pontos é muita coisa, não é não? Não, com certeza. O 14º lugar já tem 2 rodadas de vantagem aí para... É a deturpação, né, que se criou, né? Mas isso é uma notícia boa, Cássio? Se tem como dizer... Para quem? Que o Paysandu, não. O Paysandu. Não. Oxi. Menos candidatos, pô. Sim, mas os candidatos diretos muito próximos, né? O Paysandu tem quase a mesma pontuação dos...
Veja só, eu vou pegar a Série A aqui com comparação. Cássio, mas só para mostrar que Atos está com o raciocínio correto, porque assim, o normal na média histórica era o Paysandu ter os 4 e o 16º ter 9. E o 17º ter 10. E tá com 7 e 8, né? Não, mas eu não estava dizendo que isso não estava correto, não. Eu só estava dizendo assim que a média dos que estão próximos ao Paysandu, eles estão com a média abaixo da história. Sim. Só que a quantidade mas é um pelotão muito pequeno. Tipo, esses times estão assim. Tipo, o 14º, nessa altura, já tem 4 pontos sobre o 17º, assim, eu acho... Mas é porque aí é que está a distorção da distorção, cara. Você está se apegando à distorção do 14º pro 17º, pro 17º. Porque, na verdade, era para eles estarem mais próximos. Mas mais próximos, não com o 14º tendo menos. Mas, fundamentalmente, com o 15º e 16º tendo mais. Que estão 2 pontos abaixo. É só comparar com a Série A, Cássio. O Paysandu tem 1 ponto só a mais do que o Sport. O Sport está uma avenida longe de sair da zona de rebaixamento. O Paysandu está a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento. É muito melhor esse cenário que está aí para o Paysandu. Como eu disse, veja só, não tem como você ficar citando coisa boa num time que está na lanterna. Mas você está só a 3 pontos para poder sair da zona de rebaixamento, é um cenário melhor do que você está a 6 pontos, a 7 pontos, poderia estar. E detalhe... O Sport está 7, né? O Sport está 7, com 3 pontos. E outro detalhe que para mim é primordial, que mata essa discussão, que os times que estão aí nessa disputa. A gente não está vendo um CRB aí, a gente não está vendo um Cuiabá, a gente não está vendo times que você diz, pô, esse não é o local dos times, não. Como na Série A até tem. Pronto, é a mesma coisa. Era o Sport estar a menos pontos e está ali em cima dele, Juventude, Mirassol, Vitória, Ceará, os times imaginados, né? Então, veja, diante do cenário que o Paysandu se encontra 4 pontos por 9 rodadas, você saber que os 6 últimos lugares é times que vão, de fato, disputar o rebaixamento e eles estarem, historicamente, com pontuação abaixo, para mim é algo positivo para o Paysandu. Perfeito, Atos. Muito bom, tá? Seu comentário. Não foi um Atos falhos hoje, tá? E aqui a gente vai fechando com a próxima rodada, tá? Os 10 jogos aí da próxima rodada, que se estenderá dessa quinta-feira, dia 29 de maio, até a próxima terça-feira, né? Até a próxima terça-feira, mais ou menos o que vem sendo a Série B aí, se estendendo de quinta a terça. Com a curiosidade que volta a ter jogo na sexta, a gente não vinha tendo jogo na sexta. Ferroviária e Botafogo abre a 10ª rodada, um confronto da parte de baixo. Tá? Vila Nova e Novo Horizontino, jogo ali entre o 4º e o 6º. É o confronto do gap. Esse gap aí, ele vem mudando muito pouco, mas gap, desde perfeito, o primeiro programa que a gente vem citando, que é o gap que tem ali, ó, no 14º, 15º, são 3 pontos de diferença. E veja, se a Ferroviária ganha, esse gap aí, para sair, vai ser difícil. Exatamente. Vila Nova e Novo Horizontino, 4º e 6º colocados, tá? Atlético e Cuiabá. Atlético Goianiense, jogo importantíssimo, duelo clássico com Goiás, tá? O Atlético Goianiense vem sem conseguir reagir, vai ficando para trás no campeonato. Está a 9 pontos do Goiás, pode aí ficar 12 se perder. Curitiba e Avaí, Curitiba com mais um jogo em casa, pela leitura que foi feita até aqui, uma chance do Curitiba fincar, né, raiz aí no G4. O duelo Nordeste-Norte, Norte-Nordeste, CRB e Remo, duelo interessantíssimo que a gente tem nesse domingo, tá? Tentar ao máximo assistir esse jogo, acho que é um jogo no horário que dá para assistir bem. Operário e Atlético Paranaense, duelo paranaense aí, bem estratégico, as equipes estão coladas, empatadas, e justamente por conta dessa rodada, o Atlético Paranaense vai tentar ir com Odair Hellmann seguir recuperando o terreno. Como qualquer jogo agora, parece que você olha para o Atlético Paranaense de uma maneira diferente, né?
Porque, apesar de ter vencido o Atlético, mas veja, é a conta de luz da conta de luz, né? Cá entre nós, né? Isso. Em casa com o Atlético. Série B tem conta de luz. Agora, você olha para esse jogo aí contra o Operário e você diz, meu amigo, o Atlético vai pegar em bomba, jogar contra o Operário. Então, todo jogo do Atlético parece que aquele brilho de você dizer assim, olha, lá vai o Atlético ganhar mais uma, isso aí já ficou no passado. Não, ficou. A gente não tem esse desenho no campeonato. Volta Redonda e América Mineiro. Um jogo bem estratégico para aquele gap que a gente estava comentando aqui. Se Botafogo perde, Volta Redonda perde, o gap, né, fica brutal. Chape e Amazonas. E Paysandu e Criciúma, os dois últimos colocados se enfrentando aí numa vida ou morte, tá? Jogo que pode levar o Criciúma para a lanterna, tá? Criciúma, repito, que trouxe Eduardo Batista e não conseguiu nenhuma resposta imediata com a mudança de treinador. Fala. É porque o Paysandu não ganhou nenhuma partida, então não tem como ele sair da zona de rebaixamento em uma rodada, como a gente citou, que está Não existe 6 e 8 pontos, como dizem no basquete. E por causa disso, né? Porque no critério ele não passa. Mas que seria, assim, um cenário de você, próxima rodada... Porque, veja, é o jogo mais acessível que tem. O Criciúma não está jogando absolutamente nada. Se o Paysandu ele pretende entrar no campeonato, ele tem que entrar agora. Então, veja, é a conta de luz do Paysandu, se dá para dizer que um time que está na lanterna tem alguma conta de luz. Porque parece que já vendeu, né, as lâmpadas, já não tem mais nada dentro de casa. Mas o Paysandu... É o 20º contra o 19º aí, pô. O Criciúma tá vendo a mesma coisa também, tá? Tá, então, com certeza. Mas se não fosse essa questão do critério, se existisse essa margem, seria muito interessante, porque a gente vê o Paysandu penando o tempo todo. Lanterna, aí ganha uma e sai da zona de rebaixamento, seria um contraste muito grande. Mas não tem como acontecer, porque o critério... Agora, eu vou torcer para isso acontecer, porque a gente vai chamar Cauê para tier list. Eu quero ver Cauê continuar defendendo o Criciúma ele em último. Cauê fez a gente colocar o Criciúma muito lá em cima na tier list. Aí teve o apoio de alguém que eu não estou lembrando quem foi. Depois eu vou fazer o VAR. O VAR, a cariação de quem deu moral ao Criciúma, tá? Porque Cauê usou aquele discurso, Atos. O discurso que você trouxe hoje aí. Não, mas estadual, nem sempre dá para tirar. Ele jogou essa carta aí. Então, no caso, essa é a exceção, né? E ele deu peso na exceção, né? Exatamente. Porque ele dá peso ao Criciúma, ele respeita demais o Criciúma. Tá? E tem algumas justificativas para isso, obviamente. Campeão da Copa do Brasil de 91, campeão da Série B, da Série C, tradição. Leia aqui algumas mensagens que a gente recebeu, tá? Nos comentários do programa passado. Nociba, sou Vila Nova e acompanho o raio-x da Série B desde 2023. Não tem lugar melhor. Bom que vocês continuam com a Série B, mesmo sem os principais times que vocês cobrem. Uma coisa que pode ser analisada pelo raio-x é a dificuldade dos adversários. No início do campeonato, a diferença da tabela impacta muito, por exemplo. Um assunto bom para falar da Série B é o mercado de janela de transferências. Então, hoje a gente trouxe essa dificuldade. Eu até achava que a gente estava trazendo, mas Atos resgatou e a gente trouxe aqui aquela tabela de dificuldade, e o mercado da janela vai ser decisivo. Isso é um tema, obviamente, justamente para esse programa que eu estou anunciando aqui, esse programa que a gente refaz a tier list, a gente debate janela, necessidades, quem tem mais dinheiro para investir, porque a janela vai ser muito definidora. E a gente tem assim um mercado da Série A, como vai ter uma parada de um mês, a Série A vai despejar jogadores na Série B. Vai despejar. Tá? A gente já tem Sport, Fortaleza, com sinalizações de jogadores saindo. Então, tem mais gente que vai ter jogadores aí disponíveis para reforçarem as equipes da B. Tá? O Zepsco, ou Zepisco, tem todas essas possibilidades. Pô, eu não sabia que vocês ainda estavam fazendo o raio-x da Série B. Acompanhei bastante ano passado e agora voltando a acompanhar. Meu Vila Nova esse ano vai. Vamos estar numa fila de espera dura nessas últimas temporadas, porque o Vila tá batendo na porta, tá? Pedro Paulo Furtado, primeira vez assistindo um vídeo do canal. Olha, ele fala, o Vila nunca subiu, tá? No modelo Brasileirão, acesso e rebaixamento. Nunca participou da primeira divisão nesse sistema.
Primeira vez assistindo um vídeo do canal, né? Escreve Pedro Paulo Furtado. Sensacional análise com informações visuais de dados e gráficos. Vamos Leão. O Vamos Leão significa que ele é Remo, tá? Remo. Remo, Isso. Vamos Leão. Eu acho que é Remo. Até porque a gente sabe como é o algoritmo do YouTube. E é impressionante como o algoritmo do YouTube entendeu esse programa para o torcedor do Remo, assim. Tá sendo Pode ser Avaí. Pode ser Avaí. E veja só, Fred, esse programa aqui está se tornando um programa referência de feedback, né? De troca com o público, né? Vai causar ciúme na turma que tem um foco maior em outras divisões. Viu? A turma vai dizer, meu amigo, eu quero minha mensagem sendo lida. Eu quero a minha Cezinha. Eu também quero, gostei disso aí. E outra, tá na hora de começar a fazer mesmo. Não, eu falei, Pratos, vamos fazer Série C essa semana, Atos. Deixa chegar em mais uma rodada, que aí abre a janela e a gente começa. Para ganhar do ABC, né? Porque ele não quer começar com... Se for feito essa semana, eu vou estar pessimista demais. Deixa eu ganhar do ABC para ver o que acontece. E para fechar, né, Rafael Leão... Não, é porque eu coloquei aqui, deixa eu colocar no outro, que aqui eu não enxergo, não. Eu preciso... Rafael L. Creão, né? Rafael, vamos simplificar. Saudações azulinas, excelente conteúdo. O Remo tem uma torcida apaixonada e fanática que não abandonou o clube em seus piores momentos, tá? Apoiando sempre. Com a organização financeira institucional, o Remo vem recuperando seu verdadeiro prestígio. O que foi publicado no começo das contratações é que a folha salarial giraria em torno de 2 ou 3 milhões. Com a fase boa, mais investimento pode vir para impulsionar na busca pelo título e acesso. Não sei de onde veio a informação dos 5 milhões. Pronto, fez o comentário que eu falei. A torcida do Remo é a maior da região norte. Temos torcedores em diversos estados da região e fora também com os nortistas que foram morar em outros estados. Faltou comentar sobre a polêmica do VAR no jogo do Remo contra o... No print que eu dei, eu parei no U, mas eu vou aqui localizar. Cássio, pode comentar essa outra parte e depois eu completo aqui. Essa questão da folha, acho que foi exatamente esse comentário que tinha dito. Em relação à pesquisa. Cássio, teve um mais curtinho, mas esse teve também. É um dos que eu li, porque não foi só um, não, foi alguns. E em relação à pesquisa, eu acho que todo clube de massa tem muitos torcedores em outras regiões, assim. Enquanto a gente gravava isso aqui, a torcida do Bahia, tudo bem que é o jogo de Libertadores, mas encheu o setor dela lá em Porto Alegre. Tá lá, o jogo de Libertadores e tal. Muita gente de São Paulo. Mas, como foi dito aqui, a pesquisa mais recente, a última, foi a da Folha de São Paulo, que foi que a gente falou no programa anterior. Perfeito, tá? E o jogo que ele cita é o jogo contra o Atlético Goianiense. Então, dessa forma, a gente coloca um ponto final no raio-x da 9ª rodada. Lembrando que na semana que vem, conteúdo duplo aqui para todos vocês que estão acompanhando esse nosso passo a passo da Série B. A gente tem o raio-x tradicional, mais um programa exatamente como esse que vocês viram. E desse raio-x, a gente vai para uma nova tier list. Tá? Vamos tentar, repito, trazer todos que assinaram a primeira tier list. Quem deu a cara a tapa precisa dar a cara a tapa de novo aqui, porque senão a ausência é sentida e a gente aproveita, né? Você viu que a gente colocou para você a culpa de chamar Ferroviária de Ferroviário. Eu acho que foi, mas na dúvida a culpa foi sua. Veja, e nesse programa específico que você está citando, eu não participei, mas digamos assim, eu participei no chat, porque o programa foi ao vivo, e eu estava acompanhando no chat, e eu lembro que eu mandei até um super chat para dizer que o Atlético Paranaense ia ter muita dificuldade Eu lembro. E eu também tentei puxar para baixo o Volta Redonda de Cássio, que ele já estava botando para cima, e eu tentando puxar para baixo, e parece que o Cássio não vai soltar a mão. Cássio não vai soltar a mão, já está ameaçando que vai tentar manter a confiança no Volta Redonda. Eu vou trabalhar para baixo. Vou trabalhar com Volta Redonda para baixo. Perfeito. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel, nosso diretor e editor desse programa. Tá? Quem não está inscrito ainda no canal, hora de fazer a inscrição, curtir e os comentários.
são muito importantes. Vocês viram quantas sugestões a gente atendeu aqui, que vieram dos comentários, tá? E a gente vai sempre tentar fazer isso. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.